Hoje vamos falar de finanças. O meu convidado é o Marcos Ferrari. Um bom jogo, né, Marcos? Sim, hoje vamos falar de finanças. É isso. Já, já. Reinaldo Cafeu, soluções em gestão. Eu sou Reinaldo Cafeu, economista, diretor da Reinaldo Cafeu Soluções de Gestão. Sou associado regional da Fundação Dom Cabral, um dos idealizadores da Confraria de Negócios. Neste evento, nós estamos fazendo um programa diário tratando de temas de relevância, de importância para o meio empresarial, para os empreendedores, para você também, pessoa física. Temos o apoio da Associação Comercial de Bauru. Nessa série, nós estamos fazendo um conteúdo, né, que permitirá que você passe por essa crise, usufrua, inclusive, de alguns benefícios que a legislação está trazendo, mas, principalmente, faça uma reflexão. Tenho hoje um parceiro da Confraria de Negócios, o Marcos Ferrari. O Marcos Ferrari é economista, assim como eu, e tem especialização na área de finanças. Tudo bem, Ferrari? Obrigado aí por estar conosco na Confraria de Negócios. Tudo bem, Café? Eu que agradeço pela oportunidade. Vamos falar de temas muito importantes para as empresas nesse momento, que a economia, que o país está passando. Bom, Marcos, eu, talvez como você, estamos sendo muito demandados aí pelas empresas, né? E aí, o que fazer para enfrentar esse momento, né? Uma combinação bastante complicada, que eu não consigo vender, ou vendo menos, eu não consigo receber, ou recebo menos, eu não consigo recursos para pagar o meu pessoal, enfim, momento de sentar no caixa, que é o que eu tenho recomendado. Como é que você vê esse momento e que tipo de orientação você tem passado para as empresas no tocante à gestão do seu fluxo de caixa nesse momento? É um momento difícil para as empresas se planejarem. O que eu tenho orientado é bem isso, sentar no caixa, priorizar a reserva de caixa para enfrentar esse problema nesse momento que encontra-se numa comércio fechado, demanda, vamos entrar numa onda posterior a essa, que é uma onda de oferta e de demanda, onde as empresas estão alavancadas por endividamento que foram rolados com fornecedores, com bancos, tiveram que rolar dívida de clientes que fizeram a solicitação por conta que se formou-se uma cadeia em função dessa ausência de receita e os compromissos aí com folha, enfim, com todas as despesas que as empresas têm. O que temos orientado, feito, é fazer um comitê de gestão de crise, onde vai fazer, priorizar a formação de uma classificação dos fornecedores A, B e C, sendo aqueles que fornecedor tem maior giro, o produto tem maior giro, maior aceitação no mercado, melhor margem, A, B e C, mantendo a fidelidade com esses fornecedores, e B e C, entrar uma negociação, fazer uma solicitação de alongamento de prazo, igual grandes empresas têm feito no comércio, feito no mercado. Ausências de linha de crédito, nesse momento, já existe alguma coisa saindo, porém para empresas que faturam até 10 milhões ano. Acima disso, ainda é muito embrionário, tem alguns ensaios que o Banco Central tem feito, com a comissão junto com o BNDES, junto com o Banco Central, junto com a Febraban, os bancos, onde alinhar alguns produtos que possa atender. Algumas linhas já têm saído BNDES para financiar equipamentos. Nesse financiamento pode-se agregar 20% como capital de giro, 20% do valor contratado do equipamento. Nesse caso é para investimento, né? Não é para... Para investimento. Aí, nesse investimento, quando você contrata a linha para financiar o equipamento, para investimento, ele permite os 20% para capital de giro. É um prazo menor do que o equipamento, mas tem. Agora, linhas de crédito, enfim,
apesar do presidente do Banco Central, o Paulo Guedes, ministro da Economia, ter dito que estão trabalhando para fazer, colocar no mercado essas linhas, porém ainda não tem nada certo, não tem nada definido. O que eu tenho ouvido e visto, e aqui é importante a gente esclarecer, o que acontece, né? Quando fala que vai injetar aí 800 bilhões na economia, não é o governo fabricando dinheiro. Na verdade, ele está fazendo uma somatória dos recursos que ele tem disponível. Então, ao antecipar parte do 13º do aposentado, ele está pondo na conta isso. E está colocando isso na conta. E houve uma injeção muito forte, né, o Ferrari, de dinheiro que estava represado no Banco Central, que era do compulsório. O compulsório, por exemplo, o depósito a prazo, quem faz um CDB era de 33%, caiu para 25%, agora caiu para 17%. Então, os bancos estão recebendo dinheiro, só que o que está acontecendo? E eu observei isso na prática. Os bancos querem ajudar o empresário, eventualmente, mas com uma nova taxa de juros, um novo negócio e com novas garantias. Então, aquilo que o Banco Central imaginou, que é aumenta a liquidez do mercado, com isso os juros ficam menores, o apetite dos bancos aumenta, na prática a gente não está observando isso. Nós estamos vendo, na verdade, até uma seletividade maior. Não sei se você que tem alguns fundos que você representa, alguns players de mercado, também sentiu exatamente isso. Quer dizer, na ponta mesmo, são os produtos tradicionais e, ao mesmo tempo, com muita garantia em torno disso. O que os bancos têm feito, eles têm aceito, são aqueles clientes que estavam nas agências já com linha já aprovada, limite já definido, já feito uma análise de crédito e tem condições de contratar, estão contratando. Porém, existem algumas restrições quanto a segmentos, comércio, varejo, transporte. Mas bancos, quando estão fazendo operação, estão fazendo para aqueles que já têm alguma coisa aprovada. Novas análises, está muito lento, eles estão trabalhando em home office, estão analisando caso a caso. Novas linhas, é possível, porém está muito moroso o processo. É isso que está ocorrendo. Fundos de investimento, eles estão aguardando para sentir como que vai ser essa nova onda, porque está tendo uma inadimplência muito alta, solicitação de prorrogação forte, de operações que já haviam sido feitas antecipação, e eles sacados pedindo prorrogação, os clientes que fizeram antecipação pedindo prorrogação também, então eles estão aguardando para ver essa nova onda depois, como vai acontecer, que sabemos que vai ter uma crise de oferta e demanda, então o mercado em si está muito restrito. Houve sim uma majoração das taxas de juros, muito forte, acima de 40%, porém vai ser muito, o que vai influenciar muito vai ser a questão do segmento, do resultado, geração de caixa, geração de resultado, capacidade de pagamento, enfim, isso vai ser... E é importante a gente esclarecer, né, essa relação risco-retorno. Né? Então, se a gente pensa você aí na tua casa, até para a gente ajudar, e você empresário que está nos acompanhando, você emprestaria dinheiro para alguém que você imagina que tem um risco? Até empresto. O que você cobraria? Bom, eu tenho que ganhar bem para poder correr o risco. É mais ou menos isso. Eu costumo, nessa hora, dar um exemplo extremado de um agiota. Né? O agiota, ele cobra caro porque ele acha que um não vai pagar, mas se o outro pagar, um cobra o outro. Né? Um cobra o outro. Exato. O que eu tenho visto, Ferrari, é uma tentativa, tem inclusive uma proposta de emenda constitucional para ter a garantia direta da empresa junto ao Banco Central. Né? Você ter essa desbancarização aí. Pode ser que eles deem pressa. E para as pequenas empresas, eu tenho visto um movimento na linha do fundo de aval. O Sebrae já fez isso quando do Proger, lá atrás, que é o Programa de Geração em Renda, que o grande problema do pequeno para pegar um empréstimo no banco era exatamente oferecer a garantia. Né? Mesmo no BNDES, é importante a gente colocar que um banco comercial ele ganha 2, 3 pontos percentuais ao ano
no máximo, e o risco é dele, né? O BNDES usa o O risco é banco para dele, chegar porque ele que fez a análise do crédito. Exatamente. Então, é um momento em que o dinheiro está na mão, mas o apetite para emprestar não está. Mas vamos ser concretos. Vamos lá. Eu estou na minha empresa e tenho lá recebíveis, já de vendas passadas. Como é que os bancos estão encarando isso? De novo, ele vai ter que analisar o próprio setor e, eventualmente, até a qualidade desse sacado? Se for um cliente tradicional que já opera com o banco ou com o fundo de investimento e não havendo a restrição do segmento que a empresa atua, os fundos estão operando. Porém, se você vai tentar abrir um limite novo num fundo de investimento, nesse momento ele tá analisando, ele está restrito, né? Alguns fundos não estão operando com novas análises, novas aberturas de crédito. Porém, as taxas foram majoradas e com os fundos de investimento muito forte, em função dessa incerteza que você colocou muito bem. O que eu observei também, eu estou acompanhando alguns clientes, em que com alguns, vamos pensar agora não no dinheiro novo, mas naquele compromisso que já existia no passado, né? Então, há um ano eu fiz um alongamento da dívida, há 6 meses eu peguei o capital de giro, e nesse período minha empresa parou de operar, não estou vendendo, e eu estou com problema de fluxo de caixa. Então, eu observei, e aí seria bom o seu testemunho também, assim, determinados bancos de primeira linha, por exemplo, rapidamente acataram, né? Houve uma entrega de documentos, eu vi até a normativa da FEBRABAN, em que é possível negociar, mas é caso a caso, banco a banco. Eu já vi um banco em que o empresário protocolou, olha, eu preciso dessa prestação do mês de abril e da prestação do mês de maio, eu preciso de uma repactuação. Mas também já vi bancos em que disseram, ó, eu só faço se fizer uma nova operação e com taxa de juros maior. Tem sido isso também, na sua experiência, essa tem sido a prática, quer dizer, alguns entendendo a parceria e dando, vamos dizer, um espaço aí no fluxo de caixa e outros nem tanto? Tem ocorrido, sim. Porém, o que nós temos orientado é procurar os direitos, né? Você, empresário, vai ter que analisar o banco que você tem, se ele é seu parceiro ou não, se você opera com ele ou se você tem outras alternativas. E não havendo essa possibilidade, procurar o seu direito para poder exercer perante o decreto da federal que tem, garantindo essa postergação das 2 parcelas aí, desses 2 meses. Porque o decreto você fala de calamidade pública, né? Quer dizer, o que os bancos estão tentando fazer é valer a questão contratual, dizendo, ó, você está inadimplente. Por outro lado, você tem um pano de fundo federal em que não foi você que provocou a inadimplência, principalmente aqueles que tiverem o histórico, né, de pagamento em dia, né? Não há por que não fazer isso agora. É isso. Das linhas de crédito tradicionais aí, o que você tem visto? Capital de giro para quanto tempo, com carência, ou o apetite mesmo caiu, vai voltar naquilo que você falou de, olha, o seu setor não vai, eu estou com inadimplência. Você vê algum caminho, Ferrari, aí, prático para quem quer, nesse momento, reforçar um pouco o caixa? À luz do que a gente tem orientado, ó, tenha um capital de giro para você poder tocar o negócio, porque daqui a pouco retoma. Se você zerar tudo, você não vai ter como alavancar seus negócios na frente. Você vê alguma luz aí no curto prazo? Antes de entrar essa crise, os bancos estavam operando até 60 meses. Tinha até fundo de investimento que eu trabalho, que eles estavam fazendo até 48 meses, fazendo capital de giro, com garantia de imóvel, um misto de garantia de imóvel com recebível, isso estava ocorrendo. Porém, nessa nova visão, linha nova, é possível, tem condições de operar, porém o prazo diminuiu. O prazo diminuiu aí 12 meses, tem banco que está falando em 12 meses, que é para um socorro, uma linha assim.
Para a empresa de médio e pequeno e médio porte, existe a condição de um capital de giro até 36 meses. Já tenho visto no mercado isso. Empresas de maior porte, que faturam acima de 10 milhões de reais ano. É muito embrionário, está sendo desenhado ainda pelos bancos. Eles não têm nenhuma linha que, eu te atendo, faço esse capital de giro para você e tal. E o que eu tenho visto, tenho conversado bastante no mercado, vai ter essas linhas, porém as taxas virão com um pouco de majoração em função do custo do dinheiro, o spread, o risco do negócio. Então, isso vai ser precificado. Isso eu tenho visto. Na sua avaliação, você acredita que os bancos oficiais, eu falo aqui principalmente de dois, né? A Caixa Econômica Federal, que é 100% governo, e o Banco do Brasil, que tem a maior parte das ações com o governo, ou seja, economia mista. Você acredita que pode ser uma porta de chegada desse crédito para o pequeno empresário, aquele com menos garantia, uma mitigação de risco aí? Você tem acompanhado algum tipo de apetite nessas horas? Porque as bases que eu consultei não estão animadoras, né? Esse dinheiro não está disponível ali da maneira com que o governo vem divulgando. Isso, sim, sim. Exatamente. O governo divulga, teve uma live do Paulo Guedes que ele falou que estaria colocando esse dinheiro no mercado, outra do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, que falou também que ia colocar esse dinheiro no mercado. O que eu tenho visto, que eu tenho conversado com o pessoal, Caixa e Banco do Brasil. Essas linhas de BNDES chegarão primeiro via Caixa e via Banco do Brasil, que os bancos comerciais tradicionais, Bradesco, Itaú, Santander, não estariam com tanto apetite assim para contratar essas linhas. Porém, tem outros bancos de menor porte, banco de investimentos, que eles têm algum apetite de desenhar alguns papéis para atender empresas que já trabalham com eles, como o Banco Empresas XP, por exemplo. Tem outro banco de investimento que também tem feito isso. Uma alternativa que tem a possibilidade tem fundo de investimentos do exterior, dos Estados Unidos e Europa, que eles têm linhas para capital de giro, para investimento, né? Essas linhas são com garantia de imóveis, tem algumas condições, faturamento mínimo anual de 50 milhões de reais, composição de EBITDA mínima de 8%, enfim. Para um segmento específico? Não, eles têm interesse em todo segmento, né? Não é Mas aí seria de empresas de maior porte, e você falou do EBITDA de 8%, só para explicar, numa linguagem mais assim próxima, é a capacidade que a empresa tem de gerar caixa, a gente chama de lagida no português, lucro correto. Antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Quanto que a empresa gera a parte operacional que vai para o caixa. Então, é muito comum a avaliação do EBITDA. Inclusive, há negócios, né, Ferrari, de vendas de empresa, múltiplos de EBITDA. Eu pago 10 vezes o seu EBITDA, 8 vezes, né? É muito comum. Faz o valuation que é em cima importante no mercado financeiro, né? Correto. Faz o valuation que é em cima dessa métrica, né? Múltiplo. Então, aí seria um fundo já de maior porte. Agora, vamos pensar, me ocorreu agora do sujeito que está no delivery. E ele deu um jeito aí, está driblando esse momento de crise, ele está com a porta ali fechada, mas todo dia está entrando um cartãozinho de crédito para ele aí. Nesse caso, a porta dele para conseguir um capital de giro antecipado seria usar esse crédito, o cartão de crédito, nas próprias agências que ele tem conta, né? Eu acho que não tem muito o que fazer nesse aspecto, né? Nesse ponto, ele pode fazer antecipação com o banco onde ele tem a conta corrente ou com a própria bandeira do cartão, que tem oferecido boas taxas. E é um crédito garantido, né? Porque já saiu. O máximo do risco aí é a inadimplência na fatura de cartão de crédito de quem fez aquela compra e eventualmente tiver algum problema para honrar o cartão naquele dia. Correto. E tem que lembrar também que ele utilizando essa linha, ele tem que se programar para que
aquele recebível, quando entrar, ele já antecipou. Então, ele tem que se fazer um planejamento de caixa, um planejamento financeiro para se programar para o mês que vem, que ele já antecipou esse recebível, né? Isso vale também para quem adianta boletos, né? Porque Correto. a gente costuma dizer que aí a roda tem que girar, né? Um exemplo que eu costumo dar é aquele do 30 dias para eu abastecer meu carro. Então eu vou lá sexta-feira, antigamente tinha o cheque pré-datado, né? Então você chegava na sexta-feira, enchia o tanque e dava um cheque para 30 dias, sei lá, R$ 100. Na outra sexta-feira, você enchia o tanque de novo, R$ 100, dava um cheque para 30 dias. Na outra sexta, a mesma coisa. Depois de 4 sextas-feiras, quando vai cair no teu caixa? Toda semana, né? Porque o que valeu foi a frequência do abastecimento e não o prazo. Esse é o grande problema da antecipação de recebíveis, né? Você deu um prazo para alguém, partindo do princípio que você esperaria para receber. A hora que você entrega essa carteira para algum banco e joga esse capital de giro agora, lá na frente, se você não tiver venda, ou seja, se você não pedalar, aí você não vai ter o dinheiro e vai ter o compromisso. Você só está adiando, né? Então, esse é o risco e você dependerá muito de continuar vendendo, porque, caso contrário, esse ciclo vai complicar na tua vida. É esse o planejamento que precisa ser feito. A primeira vez que você fez isso é bom, porque você teve uma reserva de caixa. Porém, a hora que começar a vencer esses compromissos que você deu cheque pré-datado, que você postergou o pagamento, é uma situação que você vai ter que sobrepor. Então, você vai ter que gerar receita nesse período para que você possa honrar aqueles compromissos depois, né? Para não ter o desencaixe. Para a gente, então, orientar os nossos internautas, vamos lá. Se você é pequeno empresário e está esperando contar com algum recurso anunciado pelo governo, hoje, dia 7 de abril, por enquanto, nada de concreto. Bate a informação? O que você tem, então? Você, empresa, pequeno e médio empresário, que fatura até 10 milhões ano. Você tem, já está disponível nos bancos, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Federal, Banco do Brasil, antecipação da folha. Lembrando que esse recurso é R$ 3,75 ao ano, 3 a 6 meses de carência, né? E até 36 meses de prazo para você pagar. Para essas empresas, existe a linha de capital de giro também, né? Tá, mas vamos voltar nessa aí. Ele vai precisar oferecer garantias, ele está sujeito a uma análise de crédito também, não é? O que é os 85% é tranquilo porque é garantido pelo governo. O que é uns 15% que é garantido pelo banco, o banco vai exigir, vai analisar caso a caso. Eu tenho lá uma folha de salário na minha empresa de R$30 mil. Desses R$30 mil, 85% deles estão garantidos. Os outros 15%, naquele banco que eu procurei, ele vai fazer uma análise, pode ser que ele exija uma garantia adicional. É isso. É até 2 salários mínimos por CPF, por funcionário, né? E isso é mês, né? São 2 meses. É 2.090. Acima disso, a própria empresa tem que bancar ou fazer um acordo com os funcionários. Então, só falando uma linha emergencial para fazer face à folha de salário. Para capital de giro, tudo que foi anunciado ainda não chegou de maneira concreta, vai depender muito de uma apreciação também de cada instituição financeira. Vai depender, as linhas estão majoradas. Para esse segmento, até 10 milhões, é possível você negociar com o banco uma linha de capital de giro, desde que você já tenha uma análise de crédito, você já tenha um limite aprovado, então isso é mais rápido, né? Agora, se você demandar agora, eu estou precisando do capital de giro para passar os próximos 6 meses, é uma situação um pouco delicada, a análise vai ser outra, porque tem o risco de oferta e demanda depois, quando essa nova onda voltar. Então, a análise é bem criteriosa, e os bancos vão subir muito a regra de análise para conceder crédito. Empresas de maior porte, acima de 10 milhões, você colocou que tem aí alguns fundos, mas eles estão um pouco mais contidos, né? Afinal de contas, estão levando inadimplência e precisam de avaliação de garantia. É isso. Correto, é isso. E acima de 50 milhões, você diz que tem alguns fundos estrangeiros se aproximando, notadamente do interior do estado de São Paulo, e aí, dependendo do nível de garantia, há uma análise detalhada e pode aportar, aí sim, um valor mais expressivo, com um prazo mais alongado, com uma taxa de juros um pouco menor.
Esse modelo desses fundos estrangeiros, ele pode entrar tanto como uma garantia para conceder o crédito, como ele pode entrar com participação, limitada a 49%, dependendo do modelo, dependendo da análise Ficaria do como uma interesse. parte da empresa durante esse período, é isso? Correto, correto. E ele entraria na governança, naturalmente, que é uma estratégia de acompanhar o desempenho da empresa. Ele vai acompanhar, ele não quer ser majoritário no negócio. Ele vai acompanhar o desempenho, porque ele está aportando, é um investidor, de qualquer forma ele é um investidor. Mas ele não quer ser majoritário no negócio, ele quer participar do negócio. É isso. Ferrari, ficou alguma coisa que a gente não tenha abordado para orientar os nossos internautas aqui na Confraria de Negócios? Eu acho que quanto a essa ocasião, não querendo ser repetitivo, mas é muito importante você priorizar o caixa da empresa, né? Você montar comitê, olhar bem a precificação do produto, produtos que geram maior margem, priorizar a venda e a negociação com esses produtos, procurar uma fidelização daqueles clientes que você classifica como no critério, na curva ABC, como critério A, para você poder ter poder de negociação com eles, que é os produtos que geram mais, negociar com os fornecedores de maneira que, olhando o horizonte do seu caixa, por isso que é importante montar esse comitê, levantar as informações, é importante ter a parte comercial, a parte de vendas, a parte de produção, a parte financeira, ter uma integração muito, muito forte nesse momento, porque é a vida da empresa que tá em jogo aí. Então é necessário, é conveniente que se faça esse tipo de comitê para poder acompanhar o negócio. E nessa linha que você falou, principalmente dos fornecedores, né? Se o seu negócio de alguma maneira está fluindo, mesmo com nível menor, ficar de olho nos estoques, né? Ontem a gente conversou aqui com o Wagner sobre a questão das vendas, ele alertou bem sobre essa questão e que em algum momento, como vai ter a reposição, você já tem que saber o porte do seu fornecedor no sentido da entrega, da logística, né? Porque passado esse momento, o mundo não vai acabar. Muita gente pode até quebrar nesse intervalo, mas aqueles que sobreviverem precisarão de matéria-prima, de insumos e, por vezes, se interromper um canal de conversa com o fornecedor, pode ter problema ali na retomada. Claro, claro. E lembrando também que não é só as empresas que terão esse problema, esse aperto financeiro. As pessoas também terão por conta de algumas dívidas estão postergando, aluguel, prorrogando alguma prestação da casa, prorrogando algum contrato de financiamento do carro, um consórcio, enfim. Então, as pessoas também estarão alavancadas. Por isso que a demanda é esperado que ela seja retraída quando essa nova onda voltar. Então, lembra que não é só você, mas também as pessoas irão procurar um novo tipo de consumo, irão demandar um modo diferente de consumo do que se fazia antes, né? Já é visto. Aí a empresa tem que estar preparada com novas estratégias, tem que aproveitar esse momento para pensar, né? É o momento de se reinventar, né? Pensa que nunca é tarde para você começar uma nova história. Isso vale para as empresas e para as pessoas. Então, isso é importante, nesse momento, você priorizar essas questões de planejamento. O Ferrari, então, para a gente encerrar, fala um pouquinho da tua empresa. Eu sou um consultor financeiro, atuo no mercado financeiro há mais de 25 anos, sempre trabalhando nessa área de planejamento financeiro, planejamento estratégico, negociação com bancos, tenho forte relacionamento com o mercado financeiro, no que diz respeito a bancos comerciais, bancos de investimentos e fundos de investimentos, onde eu desenvolvi durante esse período toda essa expertise nessas negociações. Faço isso junto a empresas de médio, e pequeno e grande porte, orientando o empresário, fazendo essas negociações, ou seja, precificação de produto, implantando uma controladoria financeira, que também está dentro do meu portfólio. É isso. E tem um site, um contato? Tenho financesconsultoria.com.br, é meu site. Finances com I, né? FI, né? Finances. Financesconsultoria.com.br.
sei se eu posso divulgar o meu site, lá tem meu WhatsApp, tem meu celular, tem tudo lá. Legal. Bom, Tá? o Marcos Ferrari é parceiro aí do Reinaldo Café Soluções de Gestão, também faz parte da Confraria de Negócios, né? E se você também quiser manter contato com reinaldocafé.com.br perguntando sobre o Ferrari, é só falar lá, colocar no Fale Conosco e a mensagem chega também aqui para o Ferrari. Ferrari, obrigado aí pelo seu tempo, pelas orientações e, evidentemente, vamos torcer para que esse momento agudo termine muito rapidamente e a gente volte a respirar, volte a fazer negócios no momento em que a economia brasileira começava a dar uma inflexão, né? Um ano que prometia muito, mas também não podemos desanimar. Né? Nessa hora que os estrategistas surgem e podemos sair mais fortalecidos pós-crise, não é isso? Nessa hora nós estamos à disposição, contamos com... agradeço toda a atenção de vocês e, como o Café disse, somos parceiros, estamos aí dispostos a fazer um trabalho para vocês, desenvolver orientação, enfim, tudo que for necessário para seu negócio, gerar valor e tudo mais. Legal. Obrigado. Marcos Ferrari, economista, e terminamos aqui este programa de hoje, lembrando que amanhã nessa quarta-feira, né, dia 8/4, né, estou falando amanhã, mas você pode estar vendo isso aqui em qualquer momento, né? Então, dia 8 de abril, às 18 horas, no canal no YouTube de Reinaldo Café Soluções de Gestão, o tema vai ser ligado ao mundo jurídico. Eu vou entrevistar o Dr. Fábio Maia e nós vamos falar um pouquinho dessa história dos contratos, como é que está essa situação envolvendo postergações. Então, vai ser uma conversa muito legal. O Dr. Fábio, que é da Máteses e faz parte também da Confraria de Negócios. A gente se encontra aí nos próximos. Pode compartilhar o nosso vídeo à vontade. Tchau, tchau. Até a próxima.